Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 4 e o título da lição desta semana é Senhor das Nações. Vamos falar um pouquinho sobre dois profetas menores, Amós e Obadias, quem serão o tema de estudo desta semana. Vamos a compartilhar os comentários com o Dr. Reinaldo Siqueira. Ele é o reitor do SALT aqui na América do Sul. Também é doutor em Antigo Testamento. Muito obrigado por estar conosco. É um prazer, pastor, estar com vocês. Vamos orar então? Vamos orar? Bondoso Pai que está nos céus, nosso amado Senhor, uma vez mais abrimos Tua Palavra. Pedimos, Pai, novamente Teu Espírito, Tua bênção sobre este estudo e sobre todo o que será feito aqui, seja para a Tua honra e Tua glória, por Jesus. Amém. Amém. O leão é considerado o rei do mundo animal, o rei leão. É considerado por aspecto dele e também, entre outras coisas, por o rugido dele. O rugido do leão é tão forte que pode ser ouvido em vários quilômetros de distância. Se você tenta ouvir o rugido do leão, é até muito assustador. E na Bíblia, nós encontramos que Amós comparou com o rugido de um leão a maneira como Deus fala para as nações. Isso está em Amós capítulo 1, verso 2. Nesta semana nós estudaremos um pouquinho sobre o foco é reconhecer que Deus é o Senhor de todas as nações e que sua profecia não é exclusivamente sobre previsões para o futuro, mas sobre as decisões presentes das pessoas. Esse será nosso foco nesta semana. Vamos a passar rapidamente para a nossa compreensão, a segunda parte de nosso podcast, de nosso esboço. Né? Três pontos nós tocaremos nesta parte do esboço. Em primeiro lugar, crimes das nações é Israel. Isso está basado em Oséias capítulo 1 e capítulo 2. Em segundo lugar, nós tocaremos o encontro com Deus, Amós capítulo 4, verso 12, enfim. E a terceira parte do esboço, falaremos sobre o juízo contra o povo de Edom. Isto já falando do livro de Obadias, né? O segundo livro que estudamos nesta semana. A pergunta com a que começaremos então, pastor Reinaldo Siqueira, em que consistiam esses crimes das nações vizinhas? É interessante que nós lemos o capítulo 1, sobretudo o capítulo 1 de Amós, menciona a série de nações vizinhas de Israel, depois o 2 menciona Judá e Israel, né, fazendo um total de todas as nações que viviam entre a Mesopotâmia e a região do Egito. E os crimes delas são crimes de violência contra o ser humano. Damasco, por exemplo, diz que ele trilhou Gileade com trilhos de ferro. Isso era uma prática que as pessoas botavam os inimigos que foram derrotados no chão, pegavam arados que se arava a terra e daí então passavam com esses arados, com as suas lâminas de ferro, em cima dos corpos das pessoas vivas. Despedaçando as pessoas vivas, não estavam mortas, elas estavam vivas. Não é? Amon abriu o ventre das grávidas para poder aumentar suas fronteiras, seus limites. Não é? Tiro diz que entregou todo um povo para Edom, vendendo-os como escravos. Então, isso era violência contra o ser humano, contra as pessoas. E a Bíblia nos fala que Deus ele toma isso muito em consideração. Ele não aceita essa violência, o mal que se faz contra as pessoas. Aqui não fala que foram feitas contra o povo de Deus. Não menciona quem. Mas fazer contra qualquer ser humano é uma violência feita contra Deus também. Eram maldades mesmo, né? Uhum. E em relação a Israel, em que consistiu sua corrupção? Israel, na época, nós estamos aqui, Amós é da mesma época do rei Jeroboão. Então, Amós é um contemporâneo de Oséias. Uhum. E na época de Jeroboão havia grande prosperidade em Israel. Na verdade, Deus tinha abençoado Israel de uma maneira muito grande. Até o profeta Jonas tinha predito isso, que o rei Jeroboão iria restaurar os limites do reino de Israel que tinham sido perdidos antes,
que haveria um período de prosperidade. Eliseu predisse isso, que Israel iria vencer quando ele pega o arco do rei e faz o rei lançar flechas, né? Sim. Essas profecias de prosperidade realmente foram cumpridas logo depois. Houve uma cerca de 50 anos de prosperidade em Israel. É a época mais próspera de Israel depois da época de Davi e Salomão. Foi essa época de Jeroboão no Reino do Norte e Uzias no Reino do Sul. No entanto, essa época também foi marcada por uma violência interna. Pessoas ricas que exploravam os necessitados e os pobres para ficarem ainda mais ricas. Sem ter cuidado com a viúva, com o pobre, que eles torciam o juízo a favor deles para ganhar a causa. E diz que o desejo de ganho era tão grande que o Amós usa uma metáfora, diz que ele queria até o pó que estava sob a cabeça do pobre. Quando o pobre, depois de perder tudo, ele se sentava no chão, jogava o pó para cima, uma forma de lamentação oriental. Ele diz, nem esse pó vai ficar com ele, eu quero para mim. É um tipo de avareza extrema. Né? Então havia esse problema sério em Israel e Amós então fala diretamente sobre isso, quanto aos seus conterrâneos no Reino do Norte. Né? E na segunda parte, o encontro com Deus, especificamente aquele de Amós capítulo 4, verso 12, né? A pergunta é, como é que Deus algumas vezes chama a atenção do seu povo? E ali há alguma forma de se encontrar com o ser humano, né? Bom, aqui em Amós capítulo 4, esse encontro com Deus que ele fala aqui é o encontro de juízo. Deus diz, prepara-te Israel para encontrar com teu Deus. Essa passagem que é tão conhecida, na verdade, Deus vinha em juízo. Mas é algo semelhante a Joel, porque logo depois Amós faz uma chamada para o arrependimento, porque esse juízo pode se transformar em graça, se o ser humano responder. Então está claro que o encontro de Deus sempre continua sendo uma iniciativa de Deus, mas é para perdoar, para oferecer sua graça em meio de toda essa desolação humana. A terceira parte do nosso esboço, vamos tratar um pontinho só e que tem que ver com o livro de Obadias. Obadias, como foi o contexto do livro de Obadias? Obadias já é um profeta que vem bem depois de Amós. Obadias ele profetiza depois da destruição de Jerusalém em 586. Ele diz que os edomitas em 586, eles que eram primos, porque lembra, os edomitas são descendentes de Esaú. Então eram irmãos dos israelitas. Os israelitas são descendentes de Jacó. Jacó e Esaú, os dois filhos de Isaac. Então uma nação sai de Jacó, que é Israel, a outra nação sai de Esaú, que são os edomitas. Não é? Diz que no dia em que Deus trouxe juízo sobre Jerusalém, os edomitas, nos diz lá o livro de Obadias, que os edomitas eles tiveram prazer nisso. Eles foram lá. Eles foram ajudar a destruir. Depois se colocaram nas encruzilhadas dos caminhos para poder matar quem sobrevivesse. Não é? Para quê? Para poder pegar o despojo, arranjar prata e ouro no dia da calamidade do seu irmão. E aí então, o breve livro, que nem capítulo tem Obadias, é só versos. Não é? Porque só tem esses versos. Esse breve livro de Obadias fala do modo como Deus julgou de maneira muito severa e para Deus foi uma agressão muito grande. Essa atitude dos edomitas contra os seus vizinhos e irmãos. Ou seja, Deus não tem prazer que as pessoas se apropriem da maldade, da catástrofe que está caindo sobre os outros. Quando algum mal vem sobre uma pessoa, o que Deus espera do outro ser humano é mostrar compaixão e misericórdia. E não participar para dificultar ou aumentar ainda mais a catástrofe. E isso é algo muito terrível aos olhos de Deus. Em que consistiu o juízo contra eles? Edom seria destruído. Edom cessaria de existir. Não é? E realmente hoje, por exemplo, em Edom só existe agora ruínas, onde era o antigo Edom. O povo edomita desapareceu da história. Os seus castelos, que eram as montanhas, hoje são somente ruínas. Não é? E, portanto, isso é um sinal da justiça de Deus, que Deus não se agrada que uma nação seja violenta contra a outra. Nem mesmo a nação que Deus está punindo, como é o caso de Judá, a vizinha não deve ajudar na punição. Deus é que traz o juízo.
Mas nós não devemos nós mesmos, já que tem o juízo de Deus, vamos ajudar nesse juízo. Não. Aproveitar, né? Aproveitar o juízo para benefício. Não. Deus tem os seus instrumentos, Deus ele vai trazer, mas ele não tem prazer que a pessoa participe na violência, que explore, que maltrate outras pessoas, mesmo as pessoas que são punidas por Deus. Não devemos participar disso. Deus julga povos, mas também julga pessoas, né, que têm essa mesma atitude. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Deus é o Senhor de todas as nações. E o que significa a promessa de que Deus trará justiça e juízo para o mundo? Olha, pastor, eu creio que nós podemos considerar que Deus vai fazer com que essa história chegue ao fim. Ou seja, essa história não vai continuar eternamente. Deus é o Senhor da história. As nações, mesmo sem rebeldes a Deus, ainda cumprem o plano para que um dia Jesus volte a estabelecer o reino sobre a terra. Então isto é seguro, que nós vemos no livro de Amós e de Edom. O Senhor é o Senhor das nações. As nações, como diz Daniel, estão baixo autoridade, Ele que levanta e abate as nações. E por isso nós deveríamos temê-los, as nações deveriam temê-lo, mas nós como seres humanos também. E seguros que Deus vai dirigir essa história para culminar naquilo que Ele deseja que seja feito e realizar a sua vontade, estabelecer o reino de Deus aqui nesse mundo. Aconteceu no passado, né? E vai acontecer também nos nossos dias. E nós somos um povo chamado a anunciar o juízo de Deus. E que nós possamos refletir o caráter de Deus, não nos contaminar nem acomodar com o mundo, e se possamos ser um contraste com todas as costumes que hoje o mundo tem. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. A palavra de Deus nos convida, apenas convida. A palavra de Deus não impõe, mas convida, para que nós possamos nos posicionar nessa grande luta. A palavra de Deus também nos declara que nós devemos tomar decisões, e as decisões são uma alternativa humana frente ao chamado de Deus para nos posicionar em uma situação ou em outra. Esta semana que vamos a iniciar depois da lição que estamos estudando, nos leva a refletir qual vai ser nossa posição em meio dessa multidão de maldades, que hoje até parece normal que uma pessoa maltrate outra, mate outra, e perante tanta maldade, qual é o contraste? Que é o que Deus usa? Pessoas que se levantem e façam as coisas retas e justas. Por isso é que Deus chamou um povo, por isso que Deus chama pessoas para ir em direção da maldade, não para fugir nem esconder-se atrás das igrejas, sino para sair em direção da maldade, e as portas não prevalecerão contra ela, porque nós somos ungidos por Deus, nós vamos em nome de Jesus para poder iluminar o mundo. Essa é a grande vontade de Deus, mas todos nós temos que ser parte desse ministério. Nós não podemos ficar olhando de longe tudo o que está acontecendo, as maldades que acontecem no mundo. Temos que nos posicionar, e a forma de nos posicionar é caminhar na luz e andar e anunciar as verdades de salvação. O que lhe parece se esta semana você se torna um agente de Deus, um agente de paz, de esperança, de justiça? Que Deus te abençoe e que te use como um instrumento nesse grande cometido de Deus de levar justiça, paz e também a verdade para todo mundo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Queremos nós ser instrumentos em Tuas mãos de amor. Nos guias e nos leves a fazer Tua vontade sempre. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amém.